Salve galera! Professor Jack na área, passando para lembrar que estamos às vésperas do concurso da PM aqui do estado da Bahia. Então esse vídeo vai servir de revisão para aquelas pessoas que já estudaram. E para aquelas pessoas que ainda não se dedicaram o suficiente, esse vídeo vai te dar uma boa base de como é que as questões irão ser cobradas lá no dia da tua prova. Começaremos hoje resolvendo as questões que envolvem frações. Então, joga a primeira aí na tela. Questão 1. Marcos pintou 3/4 de 1/4 de uma tela. Nessas condições, a fração da tela que corresponde ao que falta ainda para Marcos pintar é escrita como letra A, 3/4, letra B, 3/16, letra C, 3/16, letra D, 5/8. Pronto. Questão 1. Então fala que Marcos, ele já pintou 3/4 de 1/4 de uma tela. E a questão quer saber o que falta pintar. Beleza. Bem, esse dia aqui, ele representa uma multiplicação. Então, se eu fizer o produto de 3/4 por 1/4, eu vou encontrar o que ele já pintou. Que nesse caso aqui, fazendo uma multiplicação simples, 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 4, 16, 3/16 representa o que ele já pintou da tela. Mas a questão quer saber o que falta ele pintar. Que nesse caso vai ser 13/16. Para achar esse 13, a gente apenas subtraiu 16 de 3. Encontramos o 13. A fração 13/16 também é chamada de complemento de 3/16. Então, temos aqui como resposta correta, letra B de bola. Beleza, gente? Então, joga aí a segunda questão na tela. Questão 2. Sabe-se que 2/5 do total de livros colocados sobre a estante de uma biblioteca são de economia. 3/7 do total de livros são de história. E o restante dos livros são de medicina. Se nessa estante há um total de 180 livros de medicina, então o total de livros de economia nessa estante é de letra A, 420, letra B, 450, letra C, 1050, letra D, 36, letra E, 360. Questão 2. Bem, fala que tem uma biblioteca e nessa biblioteca tem livros de economia, de história e de medicina. De economia, a questão nos deu infração, que é 2/5 do total. De história, a questão também nos deu infração, que é 3/7 do total. E de medicina, 180 livros. A questão quer saber quantos livros de economia tem nessa estante. Bem, gente, observe que a questão nos deu duas frações e nos deu um número inteiro. Se a gente conseguir achar a fração que corresponde a esse número, a gente consegue então encontrar o total de livros. E se a gente conseguir encontrar o total de livros, a gente vai conseguir encontrar o total de livros de economia. Para encontrar então a fração que corresponde a esse número, a gente vai somar os livros de economia com os de
História. Que infração é 2/5 os de economia mais 3/7 de história. Não podemos somar direto, porque os denominadores são diferentes, então temos que tirar o MMC. No entanto, como esses números são primos, o MMC vai ser o produto entre eles, que é 35. Dividido por 5, dá 7 vezes 2, 14. 35 dividido para 7 dá 5, vezes 3, 15. Denominadores iguais, podemos somar. Encontramos 29/35, que representa o total de livros de economia com história. Bem, então, para eu achar infração, o total de livros de medicina, é só fazer o complementar dessa soma, que nesse caso vai ser 35 menos 29, 6. 6/35 representa em fração o total de livros de medicina que tem nessa estante. Bem, eu vou representar aqui essa fração em desenho. O que seria 6/35? Eu dividi o total de livros que tem na estante em 35 pedaços iguais. Vou colocar aqui uma reticências. Então, daqui até aqui representa o total de livros que tem na estante. E esse total que nós dividimos em 35 partes, vamos pegar 6. Pronto. Bem, como essa fração representa os livros de medicina, então, daqui até aqui são os livros de medicina, que em número vale 180. Então, para eu descobrir quanto é que vale cada pedaço desse, eu vou pegar os 180, que é um livro que são um total de livros de medicina, e vou dividir ele em 6 pedaços iguais. E nós encontramos 30. Quer dizer o seguinte, que cada pedaço desse vale 30. Como todos os pedaços são iguais, então todos continuam valendo 30. E para descobrir o total, se eu tenho 35 pedaços e cada pedaço vale 30, então é só multiplicar 35 vezes 30, que vamos ter um total de 1050 livros que tem nessa estante. Mas a questão não quer saber o total de livros que tem na estante. A questão quer saber o total de livros de economia que tem nessa estante. Mas aí agora ficou fácil, porque a gente já sabe que o DI representa uma multiplicação. Então a gente vai fazer 2/5 de, que é uma multiplicação, de 1050, que é o total. Que a gente pode fazer de duas formas.
Ou pegar o 1050 e dividir por 5 e multiplicar por 2, ou pegar o 1050 e multiplicar por 2 e dividir por 5. De qualquer forma, você vai encontrar 420 como resposta. E teremos no gabarito letra A de amor. Beleza, galera? Então, joga aí na tela a questão 3. Questão 3. Assinale a alternativa correta. Após o concurso, constatou-se que 7/9 dos candidatos que compareceram foram aprovados. Os candidatos que compareceram e foram reprovados tiveram uma segunda chance, sendo que 2/5 deles foram aprovados na segunda chance. Se 300 candidatos foram reprovados na segunda chance, então o total de candidatos que compareceram no concurso foi letra A, 1.350, letra B, 2.250, letra C, 630, letra D, 3.150, letra E, 1.890. Questão 3, pessoal. Fala o seguinte, que teve um concurso público e, claro, que como todo um concurso, alguns são aprovados e outros são reprovados. Só que aconteceu o seguinte, eles resolveram dar uma segunda chance para as pessoas que foram reprovadas. E nessa segunda chance, mais uma vez, alguns foram aprovados e outros foram reprovados. A questão quer saber quantas pessoas participaram do concurso. Tranquilo? Então, bora lá. Então, bora organizar aqui nossos dados. Alguns foram aprovados e outros foram reprovados. Isso é óbvio. A questão, pessoal, deixou bem claro que 7/9 foram aprovados. Aí eu pergunto para vocês, se 7/9 foram aprovados, é porque então, óbvio, professor, 2/9 foram reprovados, que é o complemento, né, gente, dos aprovados. Tranquilo. Só que aconteceu o quê? Resolveram dar uma segunda chance para esses reprovados. Então, resolveram dar uma segunda chance para os reprovados. E nessa segunda chance, claro, tivemos aprovados e tivemos também reprovados. Os aprovados, na segunda chance, a questão falou que foram 2/5 dos reprovados no concurso. Ou seja, os aprovados na segunda chance foram 2/5 de 2/9, que foram os reprovados no concurso. Se a gente for fazer a multiplicação ali, nós encontraremos 45 avos. Mas se você observar bem, ele te dá um número. E esse número, que são 300, representa os que foram reprovados na segunda chance. Então, nós temos que achar os reprovados na segunda chance, porque eu tenho esse valor aqui em número. E a questão falou o seguinte, que 300 pessoas foram reprovadas na segunda chance. Vamos achar esse valor em fração? Bora lá. Se 2/5 foram aprovados na segunda chance, é porque então 3/5 dos reprovados no concurso, ou seja, 3/5 de 2/9, foram reprovados na segunda chance. Ou seja, pessoal, por que 3/5? É o complemento de 2/5. Se 2/5 foram aprovados, então 3/5 foram reprovados. Tranquilo? Faça a multiplicação normal aí. 3 vezes 2, 6. 9 vezes 5, 45. Achamos aqui 6/45 avos. Só que essa fração aqui, pessoal, que nós achamos
a gente pode simplificar ela. Então, eu vou simplificar essa fração por 3. Vou dividir o de cima por 3 e vou dividir também o de baixo por 3. Vamos encontrar, então, 6 dividido para 3 dá 2. 45 dividido para 3 dá 15. Encontramos 2 quinzeavos. Então, gente, 2 quinzeavos representa a fração dos reprovados na segunda chance. Agora, 2 quinzeavos. Isso aqui em desenho quer dizer o seguinte: vou pegar o inteiro. Esse inteiro aqui, ele representa o total de candidatos. Total de candidatos. Só que eu peguei esse total de candidatos e dividi em 15 pedaços iguais. Vou colocar uma reticências aqui, para dizer que eu continuei dividindo até 15 pedaços. Beleza. Só que dos 15 pedaços que eu dividi a totalidade, eu peguei apenas 2. Vou pegar aqui 2 pedaços. E esses 2 pedaços aqui, gente, ele representa o quê? Ele representa os reprovados na segunda chance. Então, ó, esse pedaço daqui até aqui, ele vai representar os reprovados na segunda chance. Professor, por que eu tenho que saber os reprovados na segunda chance? Simples, porque ele me deu esse valor aqui em número. Ele falou, gente, que 300 candidatos foram reprovados na segunda chance. Então, imagine só. Se isso daqui for os reprovados na segunda chance, isso aqui, número, é 300, então eu vou pegar 300 e vou dividir para 2, que seria o numerador. Então, quando eu pego os 300, divido para 2, eu vou ter, então, 150. Esse 150 significa que cada quadradinho, cada retângulo desse aqui, ó, vale 150. No entanto, como todos os retângulos são iguais, então cada um deles aqui vai também valer 150. Para a gente achar a totalidade dos que participaram no concurso, é simples. Como você sabe que eu tenho aqui 15 retângulos e cada retângulo vale 150, então basta multiplicar agora 15 vezes 150. E quando a gente faz essa multiplicação aí, nós iremos encontrar 2.250. Que é o que a questão está pedindo. Ela pergunta quantos candidatos compareceram no concurso. Ou seja, 2.250 candidatos compareceram no concurso. Resposta correta, letra B de bola. Beleza, pessoal? Aquele abraço.